Olá, esta é a aula número 2 para os alunos do segundo ano do ensino médio. Tem a ver com aquela lista preparatória do segundo bimestre e a referência são as aulas do Centro de Mídia. Então aqui nós vamos fazer o aprofundamento em algumas habilidades que foram apresentadas lá no Centro de Mídia. Na aula passada nós fizemos as grandezas diretamente proporcional ou proporcionais. Hoje nós vamos fazer as grandezas inversamente proporcionais, que a sigla é GPI, né? Então, nós vamos fazer 3 exercícios, não foge muito do que foi falado lá no centro de mídia, tá? E aí a gente vê esta ideia, então eu vou colocar 2 exercícios envolvendo essas grandezas inversamente proporcional e uma questão do Enem que está envolvendo a parte de razão aí e tal. E aí o que nós vamos perceber? Que o que muda no cálculo de uma grandeza inversamente proporcional é o que? É que quando a gente aplica a regra de 3, geralmente a segunda coluna envolvendo as grandezas, a gente inverte porque nós temos uma grandeza inversamente proporcional. O cálculo é da mesma maneira, regra de 3, aplicação e assim vai. Tá? E neste próximo exercício, eu vou colocar um exercício mais conceitual para a gente relembrar o que é uma grandeza proporcional, inversamente proporcional, que costuma cair na AP algumas questões desse jeito aí, tá? E aí a gente vai tentar fazer esta atividade. Vamos ver qual que é o exercício 4. A respeito das grandezas proporcionais, assinale a seguir a alternativa que for correta. Ou seja, das 5 que são apresentadas, somente uma está correta. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são inversamente proporcionais. O que significa isso? Se eu aumento a velocidade, que ele está falando que é inversamente proporcional, quer dizer que a distância diminui. Então, aumentei a velocidade, a distância diminui. Isso é verdade? Sim ou não? Bom, B. A quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais. O que quer dizer isso daí? Se eu aumento o número de funcionários, a quantidade produzida diminui, porque está falando que uma é inversamente proporcional à outra, certo? Então aí você vê se isto é verdade ou não. A C. A área da base de um prisma e o seu volume são grandezas diretamente proporcionais. O que significa isso? Eu tenho um prisma, que a gente estudou aí o cálculo de volume, cuja altura é igual, tá? Tudo vou manter a mesma altura. Se eu aumentar a base, o volume também aumenta, porque ele está falando agora que é diretamente proporcional, certo? É isso que ele está querendo dizer. Aí você vai ver se isso é verdade ou não. A D. A distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida são grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Ele está querendo dizer que o preço do táxi, ou Uber agora que substitui os táxis praticamente, né, é pago pela distância percorrida também, certo? Tem outros cálculos, mas o principal é a distância. Tem horário de pico e tal, esse tipo de coisa. Mas ele está querendo dizer que quanto maior a distância, menor o valor pago, porque ele está falando que uma grandeza é inversamente proporcional à outra. Uma aumenta, o outro diminui. Aí você vai ver se isso é verdade ou não. E o último item é a velocidade de um automóvel e o tempo gasto num percurso são diretamente proporcionais. O que significa isso? Vamos imaginar que eu vou percorrer uma distância com determinada quantidade de quilômetros, certo? Mantendo a mesma distância, se eu aumentar a velocidade, o tempo que eu vou percorrer essa distância aumenta. Então eu faço numa determinada velocidade, gastei
sei lá, 5 horas, por exemplo, certo? Se eu aumentar a velocidade, ele está falando que o tempo também vai aumentar, porque ele está falando que são diretamente proporcionais. Então aí você vê se é verdadeiro ou não. Ou seja, só uma dessas afirmativas é verdadeira. Então leia com atenção para poder identificar qual que é, certo? Bom, o exercício número 5 é bem parecido com o que foi feito lá no centro de mídia. Vamos ler e vamos tentar ver qual as informações que a gente consegue arrancar aí do exercício. Em uma lanchonete, seu Alcides prepara sucos de morango todos os dias. Em 10 minutos, utilizando 4 liquidificadores, a lanchonete consegue preparar sucos que os clientes pedem. Para diminuir o tempo de preparo, seu Alcides dobrou o número de liquidificadores. Quanto tempo ele levou para que os sucos ficassem prontos com 8 liquidificadores? O que aconteceu aí? Se ele aumentou o número de liquidificadores funcionando, ele gastava 10 minutos com 4 liquidificadores. Se ele aumentou o número de liquidificadores, o que acontece com o tempo? O tempo vai diminuir. Ele foi bem claro no texto, até ajudou aí, né? Vai diminuir o tempo. Então ele aumentou o número de liquidificadores, diminui o tempo produzindo os sucos, né? Então nós vamos ver. Dá até para fazer direto, tá? Porque a gente percebe se dobrou o tempo, o que vai acontecer? Se dobrou o número de liquidificadores funcionando, o que vai acontecer com o tempo? Se é inversamente proporcional. Dá até para fazer direto, mas vamos imaginar que você não consiga fazer, vamos montar aqui o cálculo da proporcionalidade, porque para proporcionalidade tem que ter alguma igualdade, não é isso? A igualdade que a gente tem é que 10 minutos 4 liquidificadores trabalhando conseguem fazer, certo? E a outra parte a gente tem para X minutos 8 liquidificadores. Aí o que acontece? Como isso aí é uma grandeza inversamente proporcional, que aumentou o número de liquidificadores, o tempo vai cair, então a gente precisa inverter esta última coluna, ou seja, olha lá, onde era 4, eu coloquei 8, e onde era 8 eu coloquei 4. Eu inverti porque é inversamente proporcional. O cálculo é o mesmo, só que não pode esquecer de inverter, tá? Então é bem simples, tranquilo, acho que vocês conseguem fazer numa boa. E aí você vai conseguir achar o tempo aplicando a regra de 3, certo? Bom, dito isso, vamos para o próximo exercício aqui, que é o exercício do Enem de 2017. É um exercício que envolve a ideia de escala e tem um pouquinho a ver com a parte de razão, que também foi tema lá das aulas do centro de mídia. Para o exercício 6, Enem 2017. Fique esperto nesses itens de escala que costuma cair bastante. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informação dizendo que se trata de uma peça na escala de 1 por 400 e que o seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de, aí está lá as alternativas. Uma coisa importante de observar é que o volume foi dado em centímetros cúbicos e a alternativa está em metros cúbicos, ou seja, nós temos que fazer uma conversão de unidade, de centímetros cúbicos para metros cúbicos, certo? E outra coisa que a gente precisa entender o que significa essa parte de escala, que é comum usar em mapas, né, nas aulas de geografia, vocês devem ter estudado alguma coisinha, mas se esqueceu, a gente vai dar uma lembrada aqui. Então eu separei primeiro o volume, que a gente vai fazer calculando a ideia de proporcionalidade, e depois nós vamos fazer a conversão de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Bom, então vamos entender o que significa 1 para 400. Como está em centímetros, significa o quê? Que se eu fosse pegar numa escala real o desenho, ele seria o quê? Para cada 1 centímetros que o desenho mede, isso corresponde a 400 centímetros ou 4 metros. 4 metros aí o tamanho do desenho, certo? Então, numa escala real, o tamanho real desse desenho, certo? Como a gente está falando de volume, então nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que elevar essa medida ao centímetro cúbico, ou seja, os dois dados para a gente encontrar a igualdade.
Ou seja, nós vamos fazer 1 centímetro elevado ao cubo vai ser igual a 400 centímetros elevado ao cubo também, porque a gente está trabalhando com a ideia de volume, porque na escala são medidas lineares, ou seja, se fosse em metros, seria para cada 1 metro medido no desenho, geralmente não é metro, tá? Mas só para entender a ideia, seria 400 metros na vida real, certo? Esta é a relação. Bom, então, feito isso, nós vamos elevar a terceira potência. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 centímetro cúbico, certo? A dificuldade vai ser fazer o cálculo do 400 centímetros cúbicos, que seria 400 vezes 400 vezes 400, certo? Bom, primeiro vamos fazer com o número 4 vezes 4, que é igual a 16, e 16 vezes 4 dá 64. O que vai acontecer com o número de zeros? Que o número que termina com zero a gente sabe que é mais fácil de fazer, certo? O número de zeros que a gente vai colocar vai ser o triplo do valor, porque está elevado à terceira potência. Se fosse elevado ao quadrado, seria o dobro do valor. Se fosse elevado à quarta, seria 4 vezes o número de zeros, tá? Que isso eu só posso fazer com o número termina com zero. Então, 4 vezes 4 vezes 4 dá 16, e o dobro de 2 seria 6 zeros. Então, vou colocar 6 zeros para fazer o cálculo, fazendo um cálculo mental, certo? Bom, então, 1 centímetro cúbico dentro dessa escala vai ser igual a 64, que é 4 vezes 4 vezes 4, e o número de zeros que tem a ver com o triplo do zero lá, então vai ser 64 milhões de centímetros cúbicos, certo? Então, a cada metro cúbico, isso numa escala real, representa 64 milhões de centímetros cúbicos. Como a peça que ele falou é igual a 25 centímetros cúbicos, então a gente vai aplicar a ideia de proporcionalidade mesmo, aqui é diretamente proporcional. Então aí você vai aplicar a regra de 3 e vai fazer o cálculo. Ali vai ficar 1 vezes x vai dar o próprio x, você vai ter que fazer 25 vezes o 64 milhões, certo? Bom, é bom já cancelar aqui o centímetro, né? Centímetro, que é igual. Aí você vai fazer 25 vezes 64. A quantidade de zeros você só copia. Ou seja, fazendo 25 vezes 64 vai dar um número, você acrescenta 6 zeros aí, porque multiplicar por zero vai dar zero, certo? É mais fácil de fazer assim. Fez o cálculo, vai dar o volume da peça em centímetros cúbicos, só que ele quer o valor em metros cúbicos. Como que nós vamos fazer isso daí? Nós vamos fazer a conversão. A gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros, é isso? 100 centímetros, certo? Aí nós vamos fazer o metro cúbico, ou seja, tem que elevar os dois lados ao cubo. Aplicando a mesma ideia, 1 metro cúbico vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, vai dar o próprio 1. Nós vamos ter que fazer 100 elevado à terceira. Aplicando a mesma ideia que a gente fez aqui para fazer o cálculo mental, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, e a gente vai fazer o triplo de zeros, ou seja, eu vou colocar 1 mais 6 zeros, que isso equivale a 1 milhão, certo? Então, 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Aplicando a ideia, que eu fiz aí? Levei os dois números à terceira potência. Dito isso, depois que você fazer a conversão, aí você vai ter que fazer o quê? Aplicando a ideia de proporcionalidade mesmo, né? Não é inversamente, é proporcional mesmo. Você pode fazer usando regra de 3, ou seja, o número que deu aqui, você coloca embaixo do 1 milhão de centímetros cúbicos e faz a conversão por regra de 3. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer mais rápido. Como que você pode fazer isso? 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Se eu vou fazer de centímetros cúbicos para metros cúbicos, basta eu dividir o número em 1 milhão, certo? Posso dividir direto. O número que vai dar, obviamente, vai dar maior, porque já tem 64 milhões ali, não é? Então, você pode dividir o número por 1 milhão e fazer o cálculo, certo? Ou aplica a ideia de proporcionalidade à regra de 3. Dito isso, esta é a proposta para a aula de hoje. Coloquei 2 exercícios de inversamente proporcional, identificar essas ideias, e um exercício de proporcionalidade, que é o mais comum que cai, inversamente proporcional não costuma cair muito por aí, não. Bom, então é isso. Qualquer dúvida já sabe o que tem que fazer. Um abraço a todos, até!